Putz, Letícia, coriza, dor de cabeça, irritação nasal. Acho que eu peguei um resfriado daqueles. Ah, toma esse remédio aqui, que ele é ótimo pra dor de cabeça. Eu tomo direto. Aqui em casa eu tenho esse aqui, que eu compro toda vez que eu tô gripado. Nem precisa de receita, é melhor até do que ficar só na canja de galinha. Se não precisa de receita, não faz mal nenhum tomar, né? Será? Estou lhe respondendo, não sei. Vamos falar sobre isso? Escuta, ciência. Olá, eu sou Letícia Sarturi, mestre em imunologia e doutora em biociências e fisiopatologia. Olá, eu sou Júlio Ponce, mestre em fisiopatologia experimental e doutor em epidemiologia. E nesse episódio, vamos falar sobre os medicamentos isentos de prescrição, aqueles que conseguimos comprar sem receita médica, e também sobre o risco da automedicação. Eu comecei chupando a S. Quem nunca chupou a S, mano? Chupando a S, passei a chupar de pirona. Antes de mais nada, vamos entender o que são os medicamentos isentos de prescrição. Primeiro, você deve compreender que medicamento é um produto farmacológico que contém um ou mais princípios ativos. E princípio ativo é aquela substância que é responsável pelo efeito farmacológico. Ok, mas podemos chamar isso de remédio? Até pode, mas remédio se refere a qualquer medida que alivie ou cure um sintoma ou doença. Então, medicamentos são remédios, mas nem todo remédio é medicamento. E os medicamentos isentos de prescrição são os medicamentos que podem ser dispensados sem exigência de prescrição, ou seja, são os medicamentos disponíveis no autosserviço em farmácias e drogarias, que não necessitam de receita médica para que sejam vendidos. Mas calma! Mesmo assim, esses medicamentos cumprem com todos os requisitos de qualidade, segurança e eficácia exigidos pela legislação sanitária em vigor. Os medicamentos classificados como isentos de prescrição, nos termos da Resolução RDC número 98 de 2016, devem possuir as seguintes características. São indicados para tratamento de doenças não graves e com evolução lenta ou inexistente. O medicamento deve possuir reações adversas com casualidades conhecidas, baixo potencial de toxicidade e de interações medicamentosas, deve ser utilizado por um curto período ou pelo tempo previsto em bula no caso de medicamentos de uso preventivo. Além disso, o medicamento deve ser de fácil manejo pelo paciente, cuidador ou mediante orientação pelo farmacêutico, deve apresentar baixo potencial de risco ao paciente e não deve possuir potencial de gerar dependência química ou psíquica. E como é que a gente reconhece os medicamentos isentos de prescrição? Os medicamentos que precisam de prescrição devem conter uma faixa vermelha ou preta na sua embalagem externa com os dizeres em caixa alta, venda sob prescrição médica, podendo ou não conter dizeres adicionais nos termos da Resolução RDC número 71 de 2009. Já os medicamentos isentos de prescrição não possuem essa faixa vermelha ou preta na embalagem externa. Lembrando que os suplementos alimentares e vitaminas também se enquadram no grupo de medicamentos isentos de prescrição. O uso dos medicamentos isentos de prescrição é comum principalmente para as seguintes enfermidades agudas de baixa gravidade: coriza, aquele corrimento nasal, dispepsia, sensação de queimação no estômago, dor de cabeça, tosse alérgica, cólica, entre outros. A disponibilização no autosserviço de medicamentos isentos de prescrição médica, que cabe ressaltar, apesar de isentos de tarja, não são isentos de risco, possibilita ao paciente muitas vezes adquiri-los sem que tenha um contato com o farmacêutico, que é o profissional que possui competência e conhecimento para avaliar a real necessidade de uso e fornecer as devidas orientações quanto ao uso e riscos. A utilização indiscriminada desses medicamentos favorece o crescimento dos problemas relacionados a medicamentos e das reações adversas. Essas reações adversas são descritas como um grave problema de saúde em todo o mundo, sendo responsáveis por diversas hospitalizações, pelo acréscimo do tempo de hospitalização e, em alguns casos, até mesmo por óbitos. Os analgésicos, antitérmicos e anti-inflamatórios são os medicamentos mais utilizados no Brasil, e alguns princípios ativos dessas classes fazem parte do grupo de medicamentos isentos de prescrição. Por exemplo, o ácido acetil salicílico, a dipirona e o paracetamol são medicamentos utilizados em larga escala
e pertencem à lista dos medicamentos isentos de prescrição. Porém, se esses medicamentos forem usados de maneira inadequada, o uso pode gerar danos graves para a saúde do paciente. Isso vale para qualquer medicamento, já que todos os medicamentos existentes no mercado farmacêutico apresentam efeitos adversos. E tem muita gente que não sabe, por exemplo, que o paracetamol, se consumido em excesso, pode ser hepatotóxico. E olha só, esses medicamentos citados são anti-inflamatórios não esteroides e já sabemos que a utilização desses anti-inflamatórios em idosos está relacionada ao elevado risco de toxicidade gastrointestinal e insuficiência renal, além de ter relação com eventos cardiovasculares e várias interações medicamentosas. Por isso, geralmente os anti-inflamatórios precisam ser evitados em pacientes idosos, especialmente naqueles que apresentam úlcera péptica, doença crônica no fígado, cardíacos, quem tem hipertensão arterial e aqueles que usam anticoagulantes. Ainda que isentos de prescrição, o uso desses medicamentos pode oferecer riscos, mesmo que esses sejam os medicamentos mais comuns em qualquer caixinha de medicamentos de uma residência. E mesmo para pacientes comuns, alguns problemas de saúde não diagnosticados, como alterações no fígado, podem aumentar o risco do consumo desses medicamentos. Analisando dados disponíveis no DataSUS, temos que mais da metade das notificações de intoxicação por agentes externos corresponde à intoxicação por medicamentos. Em 2022, a mesma proporção foi mantida, sendo que as notificações de intoxicação por medicamentos correspondiam ainda a cerca de 55% das notificações de intoxicação. É por isso que a discussão pelo uso racional de medicamentos é importante. Medicamentos oferecem riscos. A Anvisa e os conselhos regionais de farmácia frequentemente manifestam preocupação com os cuidados no uso de medicamentos, especialmente aqueles isentos de prescrição. Algumas medidas são essenciais para prevenir os riscos. A presença do profissional farmacêutico nas drogarias e farmácias é essencial, pois esse profissional pode orientar adequadamente o uso para que as chances de intoxicação, por exemplo, sejam menores. Mas também o profissional pode alertar o paciente sobre um uso indevido do medicamento. Por exemplo, quando o paciente toma um medicamento para um fim, esperando a melhora de um sintoma não condizente com o mecanismo de ação esperado do medicamento. Também é preocupante a publicidade acerca de medicamentos isentos de prescrição. Muitas propagandas permitem uma interpretação de que o medicamento só provoca benefícios e os riscos são omitidos. Outra coisa que provoca uma certa desinformação sobre o uso adequado de medicamentos é a falta de costume de ler a bula antes do uso. As bulas dos medicamentos apresentam uma linguagem de fácil entendimento para leigos. Isso foi mudando ao longo dos anos e hoje uma bula é mais bem compreendida por uma pessoa leiga do que antigamente. Ler a bula é essencial. Então, pense conosco. Se você conta com a orientação de um profissional farmacêutico, lê a bula antes de tomar o medicamento, você estará bem informado sobre o uso correto e sobre os riscos. Ou seja, você terá conhecimento sobre o uso adequado do medicamento. Não se esqueça que a presença do farmacêutico em farmácias e drogarias é obrigatória. Ele pode tirar dúvidas sobre dosagem, posologia, interação medicamentosa, genéricos, etc. Mas atenção! Embora o conhecimento sirva para ser compartilhado, o medicamento não é. Não é porque você já toma o medicamento certinho e conhece os riscos que você pode sair prescrevendo esse medicamento para a vizinha, para o colega de trabalho, para o parente. Se quer recomendar algum, recomende que seu vizinho ou conhecido dirija-se à farmácia ou estabelecimento de saúde mais próximo para poder se informar. Medicamentos oferecem riscos. E para algumas pessoas com determinadas condições de saúde, os riscos podem ser ainda maiores. Na dúvida, consulte uma farmacêutica. Prazer, sou farmacêutica. Ou um farmacêutico. Prazer, também sou farmacêutico. Em toda drogaria e farmácia você encontra um profissional farmacêutico que vai te ajudar no uso racional dos medicamentos. Escuta o farmacêutico. Escuta a ciência. E também compartilhe esse episódio. Tchau, tchau e até o próximo episódio. Ei, ouvinte, não vai embora ainda não.
Você sabia que agora você pode apoiar o Escuta Ciência? Sim, nós criamos um Apoia-se para o Escuta Ciência. Você poderá nos ajudar a ampliar nosso trabalho e custear os gastos que temos para semanalmente colocar o Escuta Ciência no ar. Você pode nos apoiar com valores a partir de R$2. Viu? A gente nem tá pedindo muito. E ainda terá recompensas que incluem dar pitacos no podcast, sugerir temas, um grupo exclusivo para apoiadores, episódios exclusivos e até sorteio de brindes com temas científicos. Entra no link do Apoia-se que está na descrição do episódio. Esse link aqui, apoia.se/Escuta a Ciência Podcast, tudo junto e sem acento. Apoie nosso trabalho. Fazemos isso por amor e dedicação, mas queremos fazer cada vez melhor para você, por você. Seu apoio é importante. Se você não puder apoiar com dinheiro, não se preocupe. Nos ajude divulgando o Escuta a Ciência. Obrigada por acreditar que a ciência deve ser escutada.